Ah, gente, perdão, a minha conversa estava travada, não foi vocês não. Foi a minha conversa. Vamos lá. Vamos nessa, vamos continuar. Pessoal, o que aconteceu na semana passada? Na verdade, fazem 15 dias. A minha irmã, todo mundo sabe, ela é arquiteta e ela recebeu um chamado de um hotel na cidade de Palmeira dos Índios. É uma cidade que fica aí a cerca de 170, 200 quilômetros aqui de Maceió. E o que é que ela, nesse chamado, uma pessoa que estava locando o restaurante do hotel a convidou para fazer todo o projeto das áreas comuns, os projetos arquitetônicos, a ambientação, aquele projeto gigantesco que brilhou os olhos da minha irmã. Era um projeto marco para ela porque era o único hotel daquela cidade, um hotel gigante, tá certo? Um hotel de alto padrão, digamos assim. E o que é que aconteceu? Minha irmã, ela tem o costume de ela fazer as coisas muito certinhas. Ela vai lá, ela faz o levantamento, mas ela só começa a trabalhar efetivamente nos projetos quando ela pega todos os contratos. Ou seja, ela pegou, colocou todo o contrato e mandou para o dono, para, no caso, o rapaz que estava locando esse restaurante. E o dono ficou postergando a assinatura. Não, depois eu assino, depois eu assino, depois eu assino. Enfim, passou-se uma semana, 2 semanas e nada de pegar o contrato, nada de começar a fazer o serviço. E nessa meia história, o dono, o rapaz que contratou a minha irmã, que estava para fechar o contrato, mandou uma mensagem para ela: posso mandar retirar o piso? Posso quebrar umas paredes? Eu já sei que eu quero mexer, eu já sei que eu vou fazer isso. E minha irmã dizendo: espera mandar o projeto, espera a gente assinar o contrato. Resultado, ele mandou fotos para minha irmã do piso todo quebrado, das paredes derrubadas, e isso antes da minha irmã ter sequer assinado o contrato e sequer ter começado o projeto. Passou-se mais uma semana, minha irmã entrando em contato com esse cliente e o cliente não respondia. Moral da história: minha irmã recebeu uma ligação semana passada do dono do hotel, sem ser do rapaz que contratou ela, perguntando pelo cliente: olha, tudo bem, Fernanda? Vamos dar o nome a ele. O nome dele era João, por exemplo. O João entrou em contato com você? Tem alguma coisa do projeto com você? A minha irmã fez: olha, minha irmã é arquiteta, Eric. Olha o que a minha irmã respondeu. Olha, é o seguinte, ele contratou o projeto, mas a gente ainda não assinou o contrato e ele não me deu mais notícia. E o dono do hotel deu a seguinte resposta para ela: é que acontece o seguinte, a menina, a gerente, acontece o seguinte, Fernanda, esse rapaz, ele veio aqui, ele quebrou todo o piso, ele quebrou todas as paredes, ele saiu para sacar dinheiro e já fazem mais de 5 dias e não voltou. Ele disse que ia alugar o hotel para fazer esse restaurante, para fazer esse local, dizendo que se desfez de uma casa em Maceió, ele vendeu uma casa de 300 mil para investir aqui no hotel. E eu entrei em contato com os parentes dele e eles disseram que essa casa nunca existiu. Olha que loucura. Ele alugou o hotel, alugou o andar, o apartamento, mandou quebrar, mandou reformar e sumiu sem nenhum contrato, sem nenhum documento. O dono deixou ele fazer isso, o cara contratou a minha irmã. Graças a Deus, a minha irmã, ela nunca faz nada sem assinatura, então ela não entregou projeto nenhum, ela não perdeu o serviço. E por que tu contou essa breve história? Porque isso é mais comum do que você imagina. Não é só picaretagem, não é normal, não é anormal acontecer isso. Bicho, o cara foi doido, o cara quebrou, eu tenho fotos, eu postei no grupo do Telegram. Quem aqui tá no grupo do Telegram, eu mostrei as fotos do hotel quebrado e a minha irmã dizendo: meu Deus, e o dono do hotel puto porque não sabia o que aconteceu. Enfim, por que eu contei essa breve história? Para mostrar para vocês que isso é um caso extremo, uma picaretagem, uma sacanagem. Mas esses problemas de contrato, esses problemas em obra, eles acontecem muito mais do que você imagina. Então, você que está começando uma casa, você que vai fazer uma reforma, você que vai começar um serviço, você não pode começar nada sem ter tudo muito bem definido no seu contrato. E falando em contrato, a gente acha que contrato tem que ser feito por um advogado. E não é bem assim. O advogado faz a parte jurídica, mas é um engenheiro civil, é o profissional da construção que conhece o termo. Vou te dar um exemplo. O advogado sabe a margem de erro que tem que ter numa parede em relação a estar fora de esquadro, o que é o aceitável ou não. O advogado não leu a NBR. O advogado não sabe quais são os requisitos, quais são os critérios. Quem tem que saber isso é justamente
o gestor, o engenheiro, o cara que está fechando, o dono. E aí, falando em gestão de contrato, eu quero deixar mais uma vez claro para vocês, não é a primeira vez que eu falo sobre isso, que basicamente nós temos dois tipos de contrato quando a gente está trabalhando com empresas ou com clientes. É o contrato por empreitada global, onde a gente dá o preço da obra, o valor fechado, e entrega o cliente aquele valor, a obra completa, ou o contrato por administração, onde eu ganho um percentual do que está sendo gasto, do que está sendo executado naquele custo daquela determinada obra. E Felipe, o que é que deve ter no meu contrato quando eu for fechar com o meu cliente? O seu contrato, ele é mesmo que um edital de uma obra pública. Ele é a bíblia da sua obra e deve ter, pelo menos não é que vai ter não, deve ter exatamente tudo que vai ser feito na sua obra. A qualidade não é só quantitativo, é o qualitativo também. Então, o qualitativo tem que estar presente daquele contrato. Então, o que é que a gente tem que botar naquele contrato? Tudo tem que estar linkado com o projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico vai ter lá as especificações de material. Por exemplo, a área interna da minha residência vai ser os revestimentos de parede com alvenaria, vai ser parede de alvenaria, chapisco, reboco, emmassamento e pintura. Beleza, qual o traço do meu reboco? Qual o traço do meu chapisco? Qual o tipo de massa? PVA, acrílica? Qual a cor da pintura? Tudo isso tem que estar bem claro. Por isso que é importante ter bons projetos para que você consiga retirar todas essas informações e colocar dentro do seu contrato. Revestimento cerâmico da cozinha. Nós teremos chapisco, emboço, revestimento 30 por 30, revestimento 40 por 60, da linha Elizabeth tipo A, branco. Qual a maioria dos erros? Vai estar lá, revestimento 30 por 30 branco da linha Pointer ou similar. Puta que pariu! Similar pode ser qualquer outra coisa. Se é similar, não está especificado. Se é similar, não está específico. Tá? O que pode ser uma linha similar para você, pode ser outra para quem está comprando. Então, gente, o que é que eu preciso? Eu tenho que saber qual o tipo do meu contrato, vai ser por administração, vai ser por empreita. Vai ter que estar lá constando quais foram os meus projetos, quais os tipos de serviço que eu vou ter na minha planilha orçamentária, descrita junto com o projeto ou em anexo. Terceiro, um memorial, as especificações técnicas daquela obra. Qual o tipo de tomada, qual o tipo de luminária, qual o tipo de revestimento cerâmico, qual o forro, vai ser de PVC, vai ser de gesso? Vai ser de gesso acartonado ou vai ser em placa de gesso? Vai ter o reboco de gesso rolado, gesso aplicado, vai ser o reboco, aplicação manual ou reboco jateado? Tudo isso tem que estar dentro do meu contrato. Quanto mais específico eu for, tá certo? Quanto mais específico eu for, melhor para o meu cliente, vai trazer mais clareza caso ele tenha alguma dúvida e melhor para mim, para evitar brigas, para evitar problemas com esse determinado cliente. Tudo bem? Quando eu falo para vocês em empreitada global, é quando eu digo, essa obra vai me custar 160 mil e eu vou ter que entregar a obra a ele naquele valor. Quando eu digo contrato por administração, eu vou vou estipular um valor para aquela obra, mas eu vou ganhar um percentual de acordo com a evolução da obra. Vamos supor que eu feche um contrato de 10% e no primeiro mês eu gastei 50 mil reais na obra, eu vou receber 10% de 50 mil, 55, ou seja, o cliente vai saber exatamente quanto eu ganho, 10% do que custar a obra. No contrato global, ele não sabe quanto eu vou ganhar, eu que embuto meu lucro em cima, eu vou dar o preço fechado já com o meu lucro e dependendo do que acontecer vai estar lá, tudo bem? Eu vou ganhar meu lucro ou vou ter prejuízo, mas vou ter que terminar a obra. Posso continuar? Dentro desse contrato, eu tenho que estar no meu memorial descritivo e nas minhas especificações técnicas, descrito todos os serviços de forma clara e com quais materiais que eu vou utilizar. Gente, quando eu falo qual material, eu tenho que dizer se a minha tinta ela é da Ibracol, ela é da Sherwin-Williams. Quanto mais específico eu sou, melhora para o meu orçamento e melhora para o cliente cobrar de mim. Eu dizer a ele que estou usando Sherwin-Williams e chega lá, ele vê Miracor, por exemplo, outra tinta. Ou uma inferior. Tudo bem? Continuando aqui. Após eu estar com tudo definido, aí vem uma parte que muita gente se confunde, muita gente se prende por não saber como fazer.
Imagina só, o seu cliente ele não é técnico. Ele te contratou para fazer a casa dele, mas ele está investindo 400 mil numa residência. O que é que eu recomendo? Eu recomendo que esse cara ele contrate um engenheiro para ser o fiscal da obra dele. E nesse contrato tem que estar dizendo quais são os critérios de medição. Como é que vão ser feitas as medições para pagamento da empresa? Ou seja, se a AZ está construindo uma obra para você, no contrato vai estar dizendo lá que as medições serão feitas após 30 dias de início de serviço ou o intervalo entre medições será de 30 dias e que o pagamento será feito em até 10 dias depois da medição. Não é o cara chegar, mediu, eu chegar e transferir para a conta do cara. Não. Ele vai fazer a medição, o engenheiro vai lá analisar, olhou, ou eu mesmo vou lá verificar se realmente foi construído, foi executado tudo aquilo que está na medição, e eu tenho até 10 dias para poder fazer o pagamento. Ou ele vai dizer, a medição será feita a cada dia 30 do mês e o pagamento será feito após 5 dias da entrega da nota fiscal. Estou dando um exemplo no geral, beleza? Então tem que estar claro como vai ser o critério de medição. E o principal, dentro desse contrato, além de estar os critérios de medição, aí vem uma sacada, a nota, eu tenho certeza que muita gente não sabe isso, existe o critério de aceitabilidade. O que é o critério de aceitabilidade? Aí é você, o dono da obra, e você, engenheiro, que vai conversar e vai dizer o seguinte, olha, é o seguinte, nas paredes, eu quero que elas estejam todas alinhadas e no esquadro. E eu vou aceitar, o meu grau de aceitação é de a cada 10 metros ou a cada 1 metro eu ter 0,1 centímetro. Ou seja, se eu tiver 5 metros, eu vou aceitar ter meio centímetro, 1 centímetro fora do esquadro. Eu vou deixar amarrado, pessoal. Por exemplo, a cada 5 metros de parede, o aceitável dentro do nosso contrato é 2 centímetros fora do esquadro. E se eu conferir lá e não tiver exatamente o que está no contrato ou menos, eu não vou aceitar a parede. Aí eu vi uma frase uma vez de um profissional que eu admiro muito, que é o Danilo Lorenzetto, especialista em estrutura de concreto, ele dizendo o seguinte, você compraria um Corolla, um Toyota, com para-choque amassado? Não. E por que você vai pagar a construtora, vai pagar o empreiteiro, vai pagar o profissional uma parede fora do esquadro? Uma parede que não condiz com o que está previsto no seu contrato, no seu orçamento e no seu projeto. Faz sentido para vocês isso? Então, tem que estar tudo bem amarrado. E esses critérios de aceitação vai estar falando se a área do meu cômodo é 10 metros quadrados e ela tiver 20 centímetros a menos, 10 centímetros a menos, eu não aceito. Tudo bem? Se a minha parede tiver fora do esquadro 5 centímetros, 6 centímetros, eu não aceito. Vai estar lá todos os critérios, tudo bem? E isso vai deixar o negócio bem mais amarrado, evitando assim que você leve prejuízo ou que você pague por algo que não condiz o contrato, beleza? Então, qual a margem de erro, qual a aceitabilidade para cada serviço? Porque se estiver fora do aceitável, eu não vou aceitar. E eu quero convidar para falar na live de hoje uma das pessoas que para mim é referência no assunto. Inclusive foi meu professor, o cara que é mestre, o carioca, Márcio Sampaio, do Gestão de Contratos. Eu vou abrir aqui, ver se ele consegue me aceitar, pra gente trocar uma live juntos e vocês puderem participar. Cara, que prazer finalmente fazer uma live com você. Pô, demorou, mas aconteceu, né, meu irmão? Ó, eu queria que você se apresentasse, Márcio, para o pessoal conhecer quem é essa referência do Brasil. Pô, fala assim não, meu amigo. Eu sou só mais um profissional que vive o dia a dia aí da obra, que se preocupa aí com a qualidade dos contratos que regem aí as relações que a gente tem aí no mundo da construção, né, meu? Mas, me apresentando aí bem rápido para o pessoal, meu nome é Márcio, eu trabalho aí na área da construção desde os anos 2000, né? Em janeiro desse ano a minha empresa fez 20 anos aí de consultoria na área de gestão de suprimentos, gestão de contratos, e esses 20 anos aí andando aí por esses canteiros da vida, tentando resolver aí esses problemas que são gerados por contratos, na maioria das vezes, mal feitos, né, o Felipe?
E a gente fica aí nessa luta para que as pessoas tenham aí mais consciência em relação aos contratos, porque, né, a gente já conversou bastante, a gente tem aí um entendimento muito comum de que muito problema que a gente tem aí em obra poderia ser resolvido através de bons contratos, né? E exatamente isso. Eu estava comentando aqui com o pessoal antes de você chegar, já que você estava no trânsito, não estava aqui a tempo, mas eu já falei para eles que a gente tem vários tipos de contrato e tudo isso tem que estar bem definido com o seu cliente antes de você começar a obra. Como vai ser o regime de execução, como é que vão ser as modalidades de contrato, as especificações técnicas da obra, os projetos e os materiais, e falei também dos critérios de medição para pagamento. O que é que você pode acrescentar aí nessas minhas palavras, meu amigão? Com certeza você vai se lembrar, né? Assim, quando eu apresentei lá os principais anexos que a gente tem que ter no contrato, né? Não vou falar de todos, né? Um deles era o anexo de critério de medição, né? De critério de aceitação, aí, né, cada região vai chamar de um jeito, né? Mas basicamente critério de medição, critério de aceitação, onde a gente, né, especifica com clareza de entendimento, né, com o detalhamento necessário, tudo que vai ser verificado no momento da aceitação da obra, né? E aí não tem jeito, a gente tem que fazer isso com critérios técnicos, né? Normalmente o que a gente vê é ou a ausência desses critérios, né, ou quando tem, são critérios subjetivos, né, critérios que não permitem que a gente tenha uma métrica para garantir que ele foi atendido. Preparar esses anexos é trabalhoso? É trabalhoso. Tem que investir? Tem, porque na hora que você precisa montar um anexo desse, você precisa contratar um profissional qualificado, né, para que ele, né, entenda o serviço e consiga passar para o papel quais os critérios, né, de aceitação mais adequados para cada tipo de serviço. Né? E isso é um problema que eu vejo muito, que as empresas não investem, né, na contratação de profissionais que vão auxiliar a redação desses contratos. Aí os contratos saem sem o linguajar técnico necessário para que a gente tenha esses critérios de aceitação muito bem definidos. Né? Você sabe muito bem, né, que eu digo muito em sala de aula, né, que contrato de obra tem que ser redigido por quem entende de obra, né? Porque é um contrato muito técnico, não é um contrato essencialmente jurídico. Ele tem a parte jurídica importante dele, mas esses critérios técnicos, esses anexos mais técnicos, eles têm que ser redigidos por profissionais da área, senão não tem como. Senão a gente vê aí as aberrações que eu mostro em sala de aula, que com certeza a gente, só de ler, vê que foram redigidos por quem não entende de obra. Tá? Mas esse é um dos principais anexos, né? O anexo dos critérios de medição. Né? Se a gente for falar da área dos materiais que vão ser executados, né, nós estamos falando ali do memorial descritivo, do caderno de especificações, que é outra coisa que eu falo também, né? O uso de termos vagos, o uso de restrições que não definem totalmente qual o material que vai ser utilizado, né? Até dou um exemplo muito simples em sala de aula, né? Vou botar piso porcelanato 60 por 60. Né? A pessoa leiga, vai ter porcelanato 60 por 60, né? Que piso bonito. Só que você entra numa loja de material de construção, você tem 300 tipos de porcelanato 60 por 60. Tem desde aquele mais barato, que é ruim, é feio, né? Até um Porto Belo, linha tal, e assim vai. Inclusive, Márcio, rapidinho, tem até o mesmo Porto Belo, só que tipo C, que é o que ele não dá garantia. Então as pessoas veem aquele lá e compram... não, mas estava especificado no contrato daquele modelo. Quando vai olhar, tá todo cheio de defeito com diferença de tonalidade. Tipo, vamos pegar um outro exemplo, já que você falou do Porto Belo. Verdade, né? Tem a linha C da Porto Belo. Né? Aí você pega lá um caderno de especificações, né, dizendo que será, né, vai ser utilizada louças e metais Deca. Né? O Deca também tem. Né? Aí a pessoa leiga acha, não, mas lá na minha casa, no meu apartamento, na obra, vai ter louça Deca, né? Vão ter metais Deca. Só que tem a torneirinha da Deca de 20 prata. Né? E tem a de 300. Tá? Então tem que estar tudo muito bem especificado. Até para que depois você possa ter ali métricas para aceitar ou recusar. Senão fica difícil. A maioria das pessoas acham que quem tem que bater o contrato da construção civil é um advogado. E o advogado não tem nada... Ele tem que fazer a parte jurídica, tudo bem,
mas o engenheiro é que entende. Ou senão a gente vai ver aquele exemplo que você diz, ó, a alvenaria tem que seguir a ABNT e tal. Beleza, mas o cara que está lendo sabe o que é que tem dizendo a ABNT sobre a alvenaria? Pois é. Tipo assim, a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque a parte jurídica do contrato, ela também é importante, né? Mas dentro de um contexto, outra coisa que eu digo muito também né, para os alunos é que a parte jurídica de um contrato é aquela que a gente redige para utilizar caso ocorra algum litígio. Então, se houver algum litígio entre as partes, a parte jurídica do contrato ela vai se tornar presente e importante. A parte técnica de um contrato de obra, a gente redige para evitar o litígio. Então, quando eu tenho um contrato de obra tecnicamente muito bem redigido, tecnicamente fundamentado, né, dificilmente eu vou ter um litígio ali. Porque a hora que eu redijo ele com um linguajar técnico, eu proporciono métricas para que o contratado atenda e para que o contratante cobre. Senão, não tem como. Né? Senão eu, enquanto contratado, fico sem saber o que eu tenho que cumprir e depois você, contratante, fica sem saber o que me cobrar. Aí a gente vai para o litígio. Aí no litígio tudo bem, a parte jurídica vai ser importante. Só que eu não contrato ninguém para brigar, né? Não quero briga com ninguém, eu não quero ir para a justiça. Né? Toda vez que a gente vai para a justiça, todo mundo já perdeu. Eu quero que a obra ande, que as coisas aconteçam. Se for uma relação comercial de eu contratar você para fazer uma casa para mim, eu quero que a casa fique do jeito que eu quero, do jeito que eu sonhei, né? Do jeito que eu vou me sentir bem ali dentro. Não quero briga. Né? Contrato de obra não é para ter briga. É para deixar claro que cada um são suas obrigações. É por isso que ele tem que ser redigido por quem entende de obra. Senão não vai funcionar, cara. Boa, fantástico, Márcio. Márcio, nessa sua vivência, eu lembro que você me contou uma vez de uma situação onde você botou brita, estava chovendo muito na região, você botou brita para o carro do dono poder passar. Conta essa situação para o pessoal entender aí o que é que aconteceu. Na verdade, eu conto muita história de aluno, né, cara? Tipo assim, essa história não é minha. Assim, essa história é de aluno. Eu conto muita história de aluno, porque se eu contar as minhas, vão achar que eu sou maluco. Né? Assim, então tem várias histórias de aluno, né? Esse aluno é um aluno de Campo Grande e o estacionamento lá da obra choveu muito, ele ficou esburacado. O cliente pediu para ele lançar uma brita, né, para dar uma nivelada. Nem é o mais adequado, né? Mas beleza, lançou uma brita ali de emergência para poder viabilizar ali o estacionamento rapidamente. Ele lançou a brita na boa fé, né, e depois foi cobrar, lógico. Né, a brita não fazia parte do escopo da obra. Aí quando foi cobrar, o cliente disse que não ia pagar. E ele me perguntou o que eu faria nessa situação. É complicado perguntar para mim o que eu faria, porque, eu, né, tenho 20 anos de canteiro de obra aí, se tiver que brigar, eu brigo, né, meu amigo? Eu sei a hora de brigar e sei a hora de ir com calma e elegância. Então, se o cara me pede para lançar uma brita de emergência, eu vou lá e coloco a brita para viabilizar o estacionamento do carro dele, não o meu. Né? E depois o cara diz que não vai pagar, o que eu faria? Eu arranco a brita fora, velho. Eu não sei o que eu vou fazer com a droga da brita, mas estacionar bonitinho, ele não vai, ele vai estacionar no buraco de novo. Então, um outro exemplo também do menino lá que, né, o cliente, no caderno de especificações, vinha a especificação de uma esquadria, né, e antes da aquisição das esquadrias, o cliente pediu para mudar a especificação. Ficou uma mais cara. Ele começou a instalação das esquadrias, foi fazer a primeira medição, e aí cobrou pela mais cara, óbvio. Né? Aí o cliente falou, não, eu vou pagar o que estava na planilha. Pô, mas tu pediu para mudar a especificação, ficou mais cara. Márcio, o que você faria? Meu irmão, sai arrancando as esquadrias todas que você instalou. Mas Márcio, mas isso vai me dar mais prejuízo. Olha só, assim, em alguns momentos, né, a gente tem que dar de maluco, porque você precisa mostrar para esse cliente que ele não pode fazer o que ele fez. Ele não pode mudar a especificação de um material e depois, na maior cara de pau, dizer que não vai te pagar. Porque ele está se aproveitando porque você já começou a instalação e já quer fazer a primeira medição. Ele acha que você não vai ser maluco o suficiente para retirar. Mas se você tirar a primeira, eu posso afiançar que ele vai pagar. Ele vai falar assim, pô, encontrei um mais maluco do que eu.
Ele é maluco de se fazer de bobo para dizer que não vai pagar, eu vou me fazer de maluco. Então, às vezes, é lógico que isso, né, eu levo até para a esfera da brincadeira em sala de aula, no meu curso, mas é para mostrar que, às vezes, a gente tem que jogar duro também. Porque senão o cliente passa por cima da gente o tempo inteiro. Né? E não pode ser assim. Agora, a lição que fica para os dois, né, é nunca mais faça nada diferente do que ficou acordado no contrato, sem antes dizer que vai custar mais caro, que vai custar algum dinheiro e que vai cobrar, e ter a concordância do cara de que vai pagar. Se o cara muda a especificação de material, antes de comprar o material e começar a instalação, eu vou avisar, tudo bem, eu compro, mas custa mais caro do que aquele que estava lá na minha proposta. Você vai me pagar a diferença? Se você me pagar a diferença, tudo bem. Se você não pagar, vai ser a que está especificada. Um detalhe, Márcio, é deixar bem claro que boca a boca não é contrato. Você tem um diário de obra que você, quando o cara está visitando, você diz, olha, você quer que mude a esquadria? Pera aí, assina aqui rapidinho no diário. Aí você vai e especifica. Eu acho que até qualquer documento que a gente tenha assinado, inclusive eu acho que você falou uma vez para mim, até conversa de WhatsApp, serve como uma prova que o cara te pediu para você fazer aquilo. Exato. No mínimo um WhatsApp. Eu, particularmente, como sou um pouco mais velho que você, não, um pouco não, bem mais velho que você, eu ainda não estou muito seguro assim, de conversas com o WhatsApp, apesar de eu já ter ali exemplos de conversas do WhatsApp que foram aceitas em litígios contratuais. Eu ainda prefiro o e-mail e o RDO, principalmente o RDO. Por quê? Primeiro porque ele é uma exigência legal na obra. Ele é um documento... Só para saber aqui, rapidinho, Márcio, muita gente não sabe, o RDO é o quê, pessoal? É uma exigência legal. Não, qual documento é o RDO? Diário de obra. É o diário de obra. Não, mas é porque às vezes o pessoal não conhece pelo termo técnico. Porque a instrução normativa do CONFEA, ela fala em livro de ordem, né? Agora, Então, mas a gente pode até ter os dois, tanto o livro de ordem quanto o RDO. O livro de ordem mais simplificado para atender a instrução normativa do CONFEA e um RDO mais completo para você emitir com mais informações. Mas ele é um documento que é uma exigência legal, ele tem, portanto, validade jurídica, então a gente vai e registra tudo ali. Se não der para registrar no RDO uma exigência dessa, que peça para o cara te solicitar por e-mail, que aí vem do e-mail do cliente a solicitação, né, de uma alteração. Aí você fica com aquilo registrado e depois responde também formalizando, dizendo que vai cobrar a diferença e solicita o aceite dele. E ali você já tá resguardado. Nada pode ser de boca, né? E as pessoas também confundem muito essa questão, mas isso é só para obras de médio para grande porte, né? Essa relação mais formal é só para obras de grande porte. Não, isso é para qualquer obra, independente do porte dela. Se eu for contratar um gesseiro para fazer um rebaixamento aqui no meu apartamento, eu vou querer ter um papel aqui descrevendo o serviço que eu quero que ele execute, né, quanto tempo eu quero que ele execute, quem vai fornecer material, quem não vai, se vai ter ajudante, se não vai, que horas ele chega, que horas ele sai, né, e o canetaço dele ali. Né, vai ter que dar... Então, mesmo para essas pequenas serviços, pequenas obras, a gente tem que ter alguma coisa documentada, senão não funciona. Eu tive esse final de semana em Recife dando aula, aí estava lá fazendo, no final da aula, eu faço aquela simulação de análise de cláusulas contratuais, né? Isso acontece muito em sala de aula, do aluno ficar ali, mas na teoria, Márcio, isso é muito bonito, mas na prática não vai funcionar. Na prática eu não vou conseguir fazer. Não é a teoria, é o certo. Existe o certo e o errado. O certo é fazer desse jeito. Né? Não aplica na prática quem não faz. Né? Porque eu estava dando um exemplo lá de uma cláusula contratual que deveria ser pedida de uma determinada forma. Mas lá na minha obra não dá para fazer porque ninguém faz RDO. Na tua obra já está errada porque você está deixando de exigir dos teus subempreiteiros uma exigência legal. Que eles atendam a uma exigência legal, que é ter o RDO. Né? E era uma obra grande, uma empresa grande, uma obra industrial, né? Com, 5, 6 subempreiteiros lá, nenhum emitindo RDO. Então, assim, não é a teoria que não se aplica, você está aplicando, você está com a prática equivocada.
né? Porque isso funciona. Ter esse rigor com a questão dos contratos em obra funciona, né? E a minha experiência mostra, a sua também, que resolve muito o problema em canteiro. Evita muita dor de cabeça, né? evita litígios, a relação, né, dentro da obra fica muito mais amigável, né? As brigas acontecem num nível bem menor, quando a gente, né, tem uma boa relação contratual, quando está tudo bem redigido, bem documentado, né? A tendência é que a gente brigue menos. É exatamente isso. O que eu queria passar nessa live aqui, pessoal, é justamente que é fundamental você entender e ter um contrato bem definido. Esse contrato, inclusive, muitas vezes é o que vai definir se você vai ter prejuízo na obra, se a sua empresa quebra ou não. Imagina você estar com 10 obras paralisadas por impasse com o cliente. E o que você falou é fantástico. Eu não pego obra para não executar. A obra é para ser terminada em consenso comum. E o contrato é justamente para garantir isso. Perfeito. Tem outra coisa que eu costumo dizer também, né? É lógico que eu não sou o autor dessas frases bonitas de internet, mas eu costumo dizer que é na assinatura do contrato que a gente define se vai ganhar ou perder dinheiro. Né? Ali a gente está assinando um atestado. Vou ganhar ou vou perder dinheiro. Inclusive, todo contrato, macho, a gente pode deixar lá definido quais são as penalidades e multas. Imagina só eu contratar alguém para fazer uma reforma no meu auditório da AZ Construções, o cara me deu um prazo que me entregaria até sexta-feira no contrato e me entregou na segunda. Eu fiquei sexta, sábado e domingo sem dar aula. Ele vai ter que pagar alguma coisa por isso, se tiver especificado no contrato. Concorda comigo? Concordo. Perfeito. Sobre aditivos e supressões, Márcio, quer acrescentar alguma coisa no contrato? Eu tenho que deixar determinado qual o limite para aditivo, qual o limite para supressão. Por que eu digo isso? Muitas pessoas não sabem, mas muitas vezes a gente vai prestar um serviço para um cliente e a gente chega e dá um desconto em um determinado item. Nós fechamos o valor global e toda grande empresa, às vezes a gente, por exemplo, diminui um pouquinho o preço do meu reboco para compensar no meu revestimento cerâmico e ter um lucro legal na obra. Quando eu assino o contrato, o meu cliente chega para mim e diz, olha, eu não vou mais executar o revestimento cerâmico não, só vou executar o reboco. E aí, como é que fica a minha situação? Olha só, tem as duas situações, né? Eu até peço desculpa aí pelo retorno do som, né? É que eu tô no celular aqui e não consegui achar aqui a tempo meu microfone, tá? Então peço desculpas aí ao pessoal pelo retorno do som. Mas eu vou até, de repente saio aqui um pouco rapidinho para passar meu fone de ouvido para ficar melhor. Aqui tá perfeito, eu tô te ouvindo perfeitamente. Não, mas pro pessoal aí que tá, eles acho que acaba que eles escutam o retorno que eu falo para você aí e acaba voltando um pouco. Mas a questão dos aditivos, não necessariamente você precisa ter um limite, né, definido em contrato. Tá? Porque realmente durante uma obra, Felipe, muita coisa pode acontecer, né? E você definir esse limite pode causar algum entrave perigoso depois. Né? Se a gente for pegar a obra pública, né, para a construção, a gente tem lá um limite de 25%. Como boa prática, talvez seja interessante até colocar, né, tanto para aditivo quanto para supressão. Agora, tudo vai, né, na minha experiência, né, de bom senso. Tá? Esse teu exemplo, você usou de uma estratégia interna sua, né, financeira, para maximizar um ganho. O seu cliente não sabe disso. Né? Ele não sabe disso. Então, esses cuidados a gente tem que ter, porque na hora que ele pede para você deixar de executar um serviço onde era justamente um dos teus principais pontos de ganho, você perdeu. Não tem como você solicitar para ele, mas como é que você vai explicar isso para ele? Não, mas você está suprimindo justamente o serviço onde eu ia ganhar mais. A não ser que a tua planilha de preço, né, eu já vi isso acontecer, tenha a margem de lucro definida por serviço que você vai executar. Entendeu? Porque realmente em alguns você ganha mais e em outros você ganha menos. Tá bom? Já
Eu já cheguei até a botar serviço zerando, mas ganhando em outro, para poder ganhar do concorrente. Exato. Mas agora, nesse momento, tem que ser ali o bom senso. Você vai conversar com o seu cliente e vai falar, ó, você está retirando um serviço, que eu estava na expectativa de fazer e é onde eu tenho uma boa margem. Porque o cliente precisa entender que na composição de preço de uma obra, você vai ter serviços que compensam um ou outro. Em um serviço você vai ganhar muito pouco ou quase nada, em outros você vai ganhar um pouco mais. O conjunto de serviços é que faz com que você ganhe na obra. Se você conseguir, dentro de um ambiente de negociação saudável, mostrar para o seu cliente que ele está retirando justamente um dos serviços que compensa outro, aí você pode solicitar que aquilo seja compensado. Mas aí é aquilo que a gente fala, tem que ter bom senso. Senão, e o cara tem que entender a tua situação. Tá? Só para... Mas eu não sou muito, mas respondendo ali a tua primeira pergunta, eu não sou muito a favor de colocar esses limites não, tá, Felipe? Uhum. Perfeito, é o que eu te falei. A melhor pessoa para falar sobre isso que eu conheço no Brasil é você, meu amigo. Você falou, tá falado. Ó. Porque, assim, uma obra tudo pode acontecer, né, Felipe? A gente, de repente, pode ficar ali travado, congelado, porque no âmbito da Lei 8666 já tá definido lá os 25%. Né? Agora, se a gente for numa obra privada, as negociações que eu já vi nesse sentido tentam colocar 5%, 10%, né? E dependendo ali da natureza e do porte da obra, isso em algum momento pode ser pouco. E o que vai determinar ou não se esse meu projeto, muitas vezes, dessa minha obra, muitas vezes precisar de aditivo ou não, é justamente o detalhamento que os projetos chegam para o orçamento daquela obra, não é isso? Um projeto bem definido é que vai trazer mais condição de assertividade no meu contrato. Fala um pouquinho sobre essa questão dos projetos e a sua opinião técnica do assunto. Cara, para eu falar, assim, a gente tem que marcar aquele engenharia com cerveja para eu falar disso. Porque, meu irmão, eu sou muito chato com esse negócio, bicho. Tá? Porque, assim, qual seria o cenário utópico, né? O cenário utópico é eu chegar no teu escritório aí e falar, Felipe, eu estou com uma construção, né, com essa natureza, quanto tempo você leva e quanto você me cobra para preparar um projeto executivo com alto grau de assertividade, né, para essa obra? Você vai me dizer quanto tempo você precisa e quanto você me cobra. O cenário atual que a gente tem hoje é de eu chegar no teu escritório e pedir para você elaborar esse projeto, né, em 1/3 do tempo que você levaria e querendo pagar 1/3 do que você me cobraria. Né? E como eu falo em sala de aula, não tem almoço grátis. A hora que eu quero pagar 1/3 do que você me cobraria e mandar você, né, fazer em 1/3 do tempo, tu vai me entregar 1/3 do detalhamento. Assim, você vai, aí é lógico, vai passar um monte de incompatibilidade, né, vai passar um monte de problema. Aí não adianta a gente ficar falando de BIM. Todo mundo fala de BIM hoje. Né? BIM para cá, Revit para cá, Revit para lá. Né? Assim, não adianta a gente ficar falando de BIM se quem contrata projeto continuar querendo pagar 1/3 do que você cobraria. Não vai ter BIM que resolva isso, cara. Assim, então, a questão do projeto hoje, da engenharia hoje, né, que, assim, se você engenha mal, você compra mal, você executa mal. Né? Ou seja, sua obra vai custar muito mais caro do que deveria. Né? E a matemática, né, assim, você é um profissional de exatas, a matemática responde 99% das perguntas que a gente faz. Ela só não vai responder as esotéricas, né, mas 99% das perguntas a matemática responde. Então, se você pegar ali que numa obra, né, a engenharia vai custar, sei lá, 10% e a suprimentos e construção 90%, por que você vai economizar em algo que representa somente 10% do custo total da tua obra, sendo que, se ela for mal elaborada, ela impacta nos outros 90%? Não faz sentido isso na minha cabeça. Não faz sentido quando eu vejo alguém que contrata a obra querer economizar na contratação da engenharia. O cara está dando um tiro no pé. Né? Por isso que muitos novos, né, profissionais, muitos novos formandos na área da engenharia
né, não querem se dedicar à área de projeto, porque paga-se mal. Ele quer estar na obra, onde paga melhor. Né? E isso é assim, eu até tenho expectativa de que essa onda de BIM melhore essa relação, né? Que as coisas consigam ser explicadas de forma mais adequada para o cliente. Ó, não adianta você querer pagar barato, porque você não vai ter o projeto adequado. E não tendo o projeto adequado, sua obra vai levar mais tempo e vai custar mais dinheiro. Né? A relação é diretamente proporcional quando o projeto, depois construção de empresas diferentes. Contratei os projetos, né, de projetistas, depois contrato uma empreiteira para executar a obra. Quanto que você vai levar de mais tempo e vai gastar mais nessa obra? É diretamente proporcional à qualidade da sua engenharia. Quanto mais assertivo for o seu projeto, menores serão as incidências de acréscimo de prazo e custo na execução. Quanto menos assertivo for o seu projeto, maiores serão as incidências de acréscimo de prazo e custo. Quanto mais assertivo for, menores as incidências. É diretamente proporcional. Só que o impacto é em 90%, não é em 10%. Tá? E realmente quem contrata a obra hoje precisa enxergar isso. Senão a gente vai ficar enxugando gelo com esse negócio de BIM. É enxugar gelo. Vai ficar muito bonito falar de BIM. Aí na hora que o cara chega no escritório de projeto, né, adequado ao BIM, dentro da plataforma BIM, e continuar querendo pagar 1/3 do que o projeto cobra, não vai sair BIM nenhum. Eu precisava botar você nessa live para falar isso. A gente já tinha conversado isso uma vez, mas o pessoal precisa ouvir essa realidade. E por isso que eu fiz questão de você estar aqui hoje. Cara... Só cuidado com as perguntas que eu... Cortou o áudio, não escutei nada. As perguntas que eu começo a ficar nervoso aqui, né? Ei, gente, ele fica mesmo, viu? Ele fica de verdade que eu sei. Cara, o sinal deu uma piorada provavelmente onde você tá, meu amigão. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer para mim, para o Márcio? A hora é agora, porque faltam 10 minutos para encerrar antes que a live acabe, senão termina a live caindo e eu não consigo deixar salva. Perguntas, dúvidas? Meu amigo Matheus Leone, que prazer ter você aqui, meu amigão. Tava com você em Foz do Iguaçu, foi top demais. Foi um prazer ter sua companhia, meu amigo. Márcio, em 3 minutos, só para deixar o pessoal no gostinho, vai lá, segue a página do Márcio, fala muito sobre gestão de contrato, o cara manja, é especialista da área, são mais de 10 anos de experiência. Quais são os principais tipos de contratação, Márcio, na construção civil? Cara, na verdade, as pessoas às vezes confundem o método de contratação com o tipo de contrato, né? Então a gente tem 3 métodos de contratação. Aquele que a gente entrega só um memorial descritivo, aquele que a gente entrega o projeto básico, aquele que a gente entrega o projeto executivo. O mais comum é a gente entregar o projeto executivo. Tá? Contrata-se os projetos, depois contrata-se uma empresa. Tá? E aí depois nós temos os tipos de contrato, preço global, preço unitário, né, e os por administração. Se a gente for fazer um link rápido aqui, para você ter um contrato a preços unitários, você precisa de projetos, né, senão você não tem como levantar quantitativos. Né? Então, quando você entrega o projeto executivo, é possível você fazer o contrato a preços unitários. Sem projeto, né, a gente até costuma também chamar de preços unitários, mas como ele não tem quantitativos, o certo é chamar a tempo imaterial. Mas não tem problema continuar chamando a preço unitário. Né? Agora, o que eu digo é o seguinte, se você tem projeto, você pode fazer tanto a preços unitários quanto a preço global. Tá? O mais adequado é fazer a preço unitário, já que você tem todos os projetos, tem todos os quantitativos e levantamentos feitos e tal. Né? Agora, o contrário é impossível. Você não ter projetos e fazer a preço unitário é impossível. Não tem como. Tá? Então, se a gente for fazer um alinhamento aqui, né, se você tem projetos, pode fazer tanto a preço global quanto a preço unitário. Se você não tem projetos, não tem jeito, tem que ir a preço global. Tá? Que aí no preço global a gente vai embutir todos os nossos riscos, vai embutir também a elaboração da engenharia e assim vai. Tá? Mas o mais interessante disso é o pessoal não confundir as coisas. O método de contratação é definido pela informação que você entrega. Projeto básico, projeto executivo ou um memorial descritivo. O tipo de contrato
é preço global, preço unitário ou os contratos por administração. Show demais. Ó, um amigo perguntou o seguinte, em obras de pequena, qual a melhor forma de contrato para pequenas obras médias, principalmente para engenheiro autônomo? O que é que você recomenda, meu amigo? Eu acho que eu já até sei a resposta. Para mim é por administração. Também, menos arriscado, principalmente para quem está começando, que não tem tanto domínio do negócio. Sim, sim. Qual a vantagem da administração, pessoal? Fala aí. Márcio, pode falar, era com você, desculpa. Na verdade, não é que o contrato por administração seja risco zero, né, para quem vai executar, né? Às vezes as pessoas confundem. Mas ele é o menos arriscado, né? Porque o contrato por administração, o nome completo dele, né, é contrato a custos reembolsáveis mais administração, né? Então, você tem o seu custo reembolsado, e ainda recebe uma taxa de administração sobre o seu custo, né? Então, tudo que você gastar, você vai receber de volta e ainda vai receber um percentual em cima. Tá? Isso não significa que seja um contrato a risco zero, né? Tem alguns detalhes que depois a gente pode até detalhar aí numa outra live. Tá? Mas para quem está começando, com obras pequenas, é sem dúvida a melhor alternativa. Márcio, já vai acabar o nosso tempo. Eu só quero agradecer a você, meu irmão, mais uma vez. A hora que precisar, estamos às ordens, cara. Eu estou sempre às ordens. Se você precisar de mim, é só me chamar, cara. Pessoal, Uma cerveja do lado. eu tô lhe devendo uma cerveja. Da outra vez que ele veio pra cá, a gente tomou uma pesada no Maikai. Mas em julho eu tô aí, amigo. A gente tá junto de novo, tá? Em julho. Beleza, meu amigo. Tamo junto. Um grande abraço. Fica com Deus, meu parceiro. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado aí a todos. Tamo junto. Um abraço. Pessoal, só para eu poder salvar, eu tive que remover o Márcio, porque da outra vez, quando tem com duas pessoas, eu não consigo. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe essa pessoa que, na minha opinião, é a maior referência de gestão de contratos do Brasil. O cara já trabalhou em tudo que é canto, Petrobras, onde você imaginar, e ele entende do assunto. Quem não conhece ainda, segue lá a página do Márcio, ele é professor do IPOG, dá aula no Brasil inteiro. É mais fácil encontrar com o presidente Bolsonaro do que com ele, porque o cara viaja demais. Então, é um prazer enorme, Márcio. Muito obrigado a vocês pelo nosso projeto 2020. E agora, cara, começa o ano 2020 sabendo que você tem que ter um contrato, que você tem que ter tudo bem definido, que você tem que ter projetos, que você tem que saber qual o regime, qual o tipo de contratação adequado para não cometer erros e levar prejuízo. É o que o Márcio falou. O momento que você assina o contrato é o momento que você define se vai levar prejuízo ou vai ter um lucro na obra. Portanto, presta bem atenção. Essa live vai ficar salva durante 24 horas. Se você gostou, indica para um amigo, indica para um parceiro, tá certo? E mais uma vez eu repito, vai lá, segue o Márcio, que o cara manja do assunto, beleza? Comece 2020, não leve prejuízo através de contratos. Deixe tudo bem definido e lembre-se, critérios de medição, critério de aceitabilidade, o que é que eu devo aceitar, o que é que não. Quando tiver que não é para aceitar, não vou aceitar. Se tiver que dar uma de louco e arrancar a janela, arranque janela, mas faça a sua parte, beleza? Fique com Deus, um grande abraço e até mais. Gostaram da live de hoje? Divulga para o coleguinha de vocês e me ajude a fazer lives cada vez melhores. Próxima segunda-feira estarei na live e semana que vem tem a primeira novidade, tá? Primeira postagem do meu primeiro podcast aqui, o podcast em série. O nome do podcast vai ser Engenharia Raiz no Azecast, beleza? Fica com Deus, um grande abraço e até mais.